E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui. Mais um vídeo do canal, Felipe Sandri na área. Antes de mais nada, antes da gente tocar nos temas do vídeo de hoje, eu queria fazer um agradecimento muito especial a todo mundo que assistiu o vídeo anterior, a todo mundo que deixou um pouco a sua contribuição, né, na página dos comentários, que participou de alguma maneira, que desabafou de alguma forma. E aí, claro, 95% de torcedores tricolores, mas muita gente de outras torcidas também deixaram o seu relato a respeito da vexatória eliminação do São Paulo. E claro, aqueles que que querem participar, que têm educação, que têm respeito, que não são babacas, né, como tem por aí, aqui é o espaço aberto para todo mundo sempre, desde que tenha essa noção de que você faz parte de uma comunidade. Se você não respeitar, você vai ser retirado, né? Essa é bem da verdade. Então, claro, sempre aparece um babaca ou outro, isso é natural, mas a gente já está acostumado com isso. Enfim, aqueles que emitiram a sua opinião de forma amistosa, tranquila, respeitosa, fazendo críticas também ao São Paulo e tudo mais, mesmo não sendo são paulinos, a gente manteve aqui, porque é sempre importante esse debate de ideias, né? Desde que tenha respeito. E muita gente, eu fiquei impressionado a quantidade de gente, a quantidade de torcedor do São Paulo que simplesmente assim deixou claro que não vai mais assistir o time, que abandonou o time pelo menos nesse ano de 2020. Vale ressaltar que esse Campeonato Paulista era a única possibilidade de título ainda neste ano. É óbvio que a gente não sabe o que vai acontecer nos demais campeonatos, mas a gente vendo o que vem acontecendo no São Paulo nesses últimos tempos, por conta da gestão do câncer, né, do câncer do São Paulo, que é o Leco, a gente sabe muito bem que título vai ser muito difícil enquanto esse cara estiver gerindo o São Paulo, enquanto esse cara estiver capitaneando o São Paulo Futebol Clube. E principalmente também porque os campeonatos, tanto o Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, vão ser encerrados em 2021. Né? Então era a única possibilidade de título em 2020 e isso caiu por água, foi por água abaixo, caiu por terra, porque o São Paulo teve aquela eliminação vexatória. Então eu queria agradecer demais a audiência de todo mundo, todos vocês que participaram. Eu li todos os comentários e eu fiquei bastante impressionado com... o torcedor do São Paulo não aguenta mais, essa é a realidade. O torcedor de São Paulo tá machucado, o torcedor de São Paulo tá calejado, o torcedor de São Paulo tá envergonhado, o torcedor de São Paulo perdeu aquele orgulho de falar, eu sou São Paulino, sabe? Isso é muito triste, né? A gente vê uma instituição tão gloriosa, né? Um clube tão vitorioso, um clube gigante, conhecido no mundo, respeitado no mundo, e hoje a gente vê esse bando de banana que tá lá, esse bando de incompetente, esses sem alma, esses sem sangue, esses sem espírito competitivo, esses vexames que estão lá, né? Esses pereba, essas aberrações que estão lá no São Paulo, a gente vê, dá até um negócio assim, né? É difícil. Tá difícil, esses 2 últimos dias está sendo complicado. Eu imagino que vocês também devem estar ouvindo muita coisa de muito torcedor aí, de outros clubes, faz parte da zoeira, mas a gente entende que poderia ser muito diferente, né? E, enfim, quero comentar com vocês a respeito do que vai acontecer a partir de agora, né? Muita gente, a imprensa, muita gente vem pedindo a cabeça do Fernando Diniz, e eu já emito aqui minha opinião, galera. Eu acho que o Fernando Diniz tem culpa sim, é óbvio, ele faz parte de uma engrenagem que não tá dando certo, né? Que a gente tá vendo que até a parada da pandemia estava numa expectativa de que pudesse vir a dar certo, mas deu essa interrupção e depois do retorno degringolou, né? E ele tem, claro, parcela de culpa com certeza nesse momento do São Paulo, mas
entendo que não é só ele, e você levantar a lebre de que Fernando Diniz tem que ser demitido e tudo vai se resolver, eu entendo que não é por aí, porque é o que vem sendo feito por essa administração, acho que falar administração vergonhosa é até um elogio, né? Essa administração, a pior da história do São Paulo, vem acontecendo isso, então, e nada muda, né? Então, eu acho que o diagnóstico tem que ser muito mais profundo, né? A mudança tem que ser muito mais drástica, não simplesmente de um nome do João para o Pedro, do Pedro para o Luiz, enfim. Eu acho que a coisa é muito mais séria e muito mais complexa do que qualquer torcedor são paulino possa imaginar. O São Paulo chegou sim no fundo do poço e não precisa cair para a Série B para acontecer. A caída para a Série B é de fato aquele momento que você cai a ficha, sabe? Que você olha e fala, realmente estamos no fundo do poço. O São Paulo falta isso para acontecer. E não é porque tem time bom, porque tem Daniel Alves e por causa disso ou daquilo que não chegou no fundo do poço. A gente chegou no fundo do poço moralmente dizendo, o São Paulo está no fundo do poço. O São Paulo é um clube, o São Paulo sempre será um clube gigantesco, tá? É bom a gente separar que o São Paulo, clube, instituição, agremiação, o São Paulo como história, como um clube de futebol da importância e magnitude nunca vai ser modificado. Agora, o São Paulo como time, o São Paulo é um time mediano para baixo. E não é de hoje isso. Desde a última, talvez até um pouco antes, mas vamos colocar aí como depois do último título conquistado de 2012, a Sul-Americana de 2012, o São Paulo não faz mais nada. Desde isso, há 8 anos, o São Paulo teve uma semifinal de Libertadores da América em 2016 e uma final de Campeonato Paulista no ano passado, em 2019. Só. O resto foram 26 eliminações que o São Paulo acumulou de 2012 para cá. E eliminações vexatórias, né? A gente já listou algumas aqui no vídeo de ontem, não vou ficar me alongando mais nisso, mas isso é só para vocês entenderem que não é uma simples mudança de comando técnico que vai resolver o problema do São Paulo. Acho sim que se o São Paulo tivesse sabido escolher um treinador mais parrudo, né, um treinador que de fato chame a coisa para acontecer ali, que reúna os atletas em prol de um objetivo, que realmente faça o jogador entender que ele veste uma camisa gigantesca. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o Jorge Jesus, né? Olha a sacada que o Flamengo teve. Trouxe o Jorge Jesus e o Jorge Jesus deu um banho, né? Eu digo nesse sentido de trazer um treinador de grande porte. E não só de nome, mas um treinador que você olhe para o cara e tenha confiança de que ele vai fazer um trabalho bom, que entenda da coisa, que saiba falar com o atleta, e não só falar, que conheça de futebol, que seja vitorioso, né? Que tenha costas largas. E aí não adianta ir para medalhão, não estou falando de partir para medalhão brasileiro, Filipão da vida, não é isso. É treinador que tem a fome de título, que tem essas costas largas e que queira vencer, que tem um DNA vencedor, que queira, sabe, aquela coisa. Isso ia resolver muito dos problemas, sem dúvida nenhuma. Isso ia melhorar muito do São Paulo. Esse eu acho que é um dos pilares que essa gestão escrota, bizarra, a pior da história, não soube fazer, que é escolher um grande treinador. E não apostar em André Jardine, não apostar em Wagner Mancini, não apostar em Fernando Diniz, enfim. Esse eu acho que é um dos pilares, mas isso somente não ia resolver o problema do São Paulo. O problema do São Paulo está muito mais embaixo, enterrado lá dentro, naquele ambiente doentio desses conselheiros mal intencionados, dessa diretoria do São Paulo soberba,
né? Uma diretoria que não tem comando, não tem visão, não tem planejamento estratégico, não tem nada, né? Um bando de incompetente que está lá. Parte muito do marketing do São Paulo, que ninguém fala. Gente, olha o que aconteceu com essa história dos totens. Isso, se era um clube organizado, isso jamais iria acontecer. É impressionante como não tem uma alma ali capaz de olhar e falar, cara, vamos retirar aqueles totens ali, Corinthians vai jogar, vai que o Corinthians passe, será que não pegaria mal, não seria mais uma imagem ruim que o torcedor do São Paulo teria? Seria mais um motivo de chacota para a torcida do São Paulo que está tão cansada, né, desses últimos anos de ser zoada por aí. Será que a gente não deveria pensar melhor em retirar? Não, ninguém pensou. E aí quando vai atrás desse tipo de gente, desse departamento bizonho de marketing do São Paulo, ninguém dá cara a tapa. Jogador não dá cara a tapa. Daniel Alves, cadê você, Daniel Alves? Dando entrevista, convocando uma entrevista coletiva que seja, em nome do grupo do São Paulo, você que é o camisa 10, que escolhe posição para jogar, você que é um cara 40 títulos na carreira, cadê você dando a cara a tapa agora? Cadê Daniel Alves? Não, ele vai lá no Instagram dele e posta lá as mensagens de autoajuda dele. É inadmissível, gente. Então, o buraco do São Paulo não é só um treinador muito bom, que poderia até dar um título para o São Paulo nesse período. Acho que boa parte da situação que o São Paulo não conseguiu um título é porque não tinha um treinador bom de verdade, né? Porque o São Paulo gastou, e aí eu vou falar aqui, olha os últimos 5 anos de gastos que o São Paulo teve com jogadores. 416 milhões de reais, gente. 416 milhões de reais em contratação. O Leco afundou o São Paulo em contratações. Também, né? Foram 10 trocas de treinador na gestão Leco, que foi iniciada em 2015. Uma única final, um paulista de 2019. E ele vai encerrar o mandato dele em dezembro agora sem um título. Bem feito para o pior presidente da história do São Paulo. Bem feito, vai terminar com essa pecha. O presidente que nunca ganhou nem sequer um título na história do São Paulo. Esse verme, esse câncer que é o Leco e toda a corja que envolve ele no comando do São Paulo. Então, o diagnóstico é muito mais profundo, não é simplesmente trocar o Fernando Diniz, é isso que eu estou querendo dizer. Precisa ter uma mentalidade, precisa mudar um monte de gente lá dentro, precisa ter uma oxigenação, o São Paulo precisa de um choque. Muita gente vem falando que se o São Paulo caísse para a Série B, e eu não parto desse princípio, tá? Mas eu fiquei pensando, eu confesso para vocês que eu fiquei pensando, se o São Paulo caísse para a Série B, ia chacoalhar lá dentro, e quando o navio afunda, os ratos saem, né? Talvez isso pudesse acontecer com o São Paulo, porque o São Paulo fica nessa toada, fica nesse meio termo, e não acontece nada, e a gente já vai para 8 anos sem ganhar nenhum título. Até quando? São 15 sem ganhar um paulista. Até quando? Até quando? Então, para mim, passa por, óbvio, o problema maior é o Leco, né? É a gestão desse incompetente, desse verdadeiro câncer, do pior presidente da história do São Paulo. Passa por diretores omissos, Raí, Pássaro, próprio Lugano, que é um ídolo nosso, mas a gente tem que saber separar ele como diretor de relações internacionais, sei lá que nome que deram para ele no cargo, faz nada lá dentro. Diretores omissos que não têm um planejamento, que estão perdidinhos, não sabem o que fazem. Passa por uma definição de técnico, e aí olha os últimos técnicos, 10 treinadores no período Leco, em 5 anos, 10 treinadores. Um treinador de uma escola, de uma filosofia diferente da outra, completa uma salada, não tem um rumo estratégico, não tem uma filosofia de trabalho, não acreditam naquilo que estão fazendo. E aí passa por contratações, 416 milhões de reais gastos em contratações para quê? Para nada. Traz Daniel Alves, traz Hernanes, traz Everton, traz Pato, traz Pablo, compra Thiago Volpe, traz Juan Fran, traz o raio que o parto e nada.
Teve um cara que falou, até um torcedor de São Paulo, se trouxer o Barcelona e colocar a camisa do São Paulo, não ganha nada. É bem isso, é uma aura, desculpa a palavra, uma aura de incompetência. E é isso que envolve o São Paulo e é isso que eu consigo entender que é o que acontece com o São Paulo. E bastar trocar o Fernando Diniz apenas, que tem culpa sim, mas bastar trocar o Fernando Diniz não vai resolver nada. Tem que ter uma mudança drástica no São Paulo. E pelo que a gente está vendo, isso não vai acontecer. Pelo menos até dezembro isso não vai acontecer. Porque tem eleição e principalmente porque o departamento de futebol vai manter o Fernando Diniz. Por que vai manter o Fernando Diniz? Porque também vai, teoricamente, se blindar nesse projetinho aí do Fernando Diniz, que a gente sabe que não vai dar em nada. Galera, é isso, deixa seus comentários aqui, a gente volta no domingo falando um pouco mais, vai ter as semifinais aí, e a gente ficou pelo caminho por incompetência própria. Fiquem com Deus, bom final de semana a todos, vamos tentar esfriar a cabeça, e vamos São Paulo.